Parte 4. A abordagem. Kaladin Shallan Dalinar. 59. Veloz. Endereçarei esta carta ao meu velho amigo, já que não faço ideia do nome que você está usando atualmente. Kaladin nunca estivera em uma prisão antes. Jaulas, sim. Buracos, currais, sob guarda em uma sala. Nunca em uma prisão propriamente dita. Talvez fosse porque prisões eram agradáveis demais. Ele tinha 2 cobertores, um travesseiro e um penico que era trocado regularmente. Eles o alimentavam muito melhor do que havia sido alimentado quando escravo. A plataforma da pedra não era a cama mais confortável, mas com os cobertores não era tão ruim. Ele não tinha quaisquer janelas, mas pelo menos não estava exposto às tempestades. No todo, a cela era muito agradável e ele a detestava. No passado, as únicas vezes em que estivera em um espaço apertado havia sido para se abrigar de uma grande tormenta. Agora, ficar preso por horas a fio, sem nada para fazer a não ser deitar-se e pensar. Pegava-se inquieto, suando, sentindo falta dos espaços, sentindo falta do vento. A solidão não o incomodava. As paredes, contudo, tinha a sensação de que o esmagavam. No 3º dia de encarceramento, ouviu uma perturbação vinda de mais abaixo no corredor. Ele se levantou, ignorando o Sil, que estava sentado em um banco invisível na parede. O que era aquela gritaria? Ecoava pelo corredor. Sua pequena cela ficava em um espaço separado. As únicas pessoas que haviam entrado desde que ele fora preso tinham sido os guardas e os criados. Esferas brilhavam nas paredes, mantendo o local bem iluminado. Esferas e um recinto para criminosos. Estariam ali para provocar os homens trancafiados? Riquezas além do alcance. Kaladin pressionou o corpo contra as barras frias, prestando atenção nos gritos de indistintos. Imaginou a Ponte Quarto vindo libertá-lo. Que o pai das tempestades não permitisse que tentassem algo tão tolo. Ele espiou uma das esferas no suporte na parede. O que foi? Perguntou Sil. Talvez consiga me aproximar o suficiente para sugar aquela luz. Está só um pouco mais longe do que os Parshendianos estavam quando usei a luz das gemas deles. E depois? Indagou Sil em uma voz minúscula. Boa pergunta. Você me ajudaria a escapar se eu quisesse? Você quer? Não tenho certeza. Ele se virou ainda de pé e descansou as costas contra as barras. Posso precisar fazer isso, mas escapar seria contra a lei. Ela levantou o queixo. Eu não sou um grão espreno. Leis não importam. Importa o que é certo. Quanto a isso, concordamos. Mas você veio voluntariamente, disse Sil. Por que partiria agora? Não vou deixar que me executem. Não vão fazer isso, replicou Sil. Você ouviu Dalinar? Quero que Dalinar apodreça. Ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu, repetiu Kaladin rispidamente, se virando e batendo as mãos contra as barras. Outra tormentosa jaula. Ele estava de volta onde havia começado. Ele é igual aos outros, rosnou Kaladin. Sil os uniu até ele, pousando entre as barras, as mãos nos quadris. Repita isso. Ele... Kaladin se virou. Mentir para ela era difícil. Tudo bem, tá certo. Ele não é. Mas o rei é. Admita-se-o. Errocar é um péssimo rei. Primeiro ele me louvou por tentar protegê-lo. Agora, em um estalar de dedos, está disposto a me executar. Ele é uma criança. Kaladin, você está me assustando. Estou. Você me disse para confiar nele, Sil. Quando saltei na arena, você disse que dessa vez as coisas seriam diferentes. Como isso é diferente?
Ela desviou os olhos, subitamente parecendo muito pequena. Até Dalinar admitiu que o rei havia cometido um grande erro ao deixar Sadeas escapulir do desafio. Continuou Caladin. Moash e seus amigos têm razão. Este reino ficaria melhor sem Elhokar. Sil desceu até o chão, a cabeça baixa. Caladin caminhou de volta ao assento, mas estava agitado demais para sentar-se. Pegou-se andando de um lado para o outro. Como podiam esperar que um homem vivesse preso em uma salinha, sem ar fresco para respirar? Ele não permitiria que o deixassem ali. É melhor cumprir sua promessa, Dalinar. Tire-me daqui. Rápido. A perturbação, fosse ela o que fosse, se aquietou. Caladin perguntou a respeito à criada que chegou com sua comida, empurrando-a através de uma pequena abertura na parte de baixo das barras. Ela não quis falar com ele e escapuliu como um caranguejo diante de uma tempestade. Caladin suspirou, pegando a comida. Verduras cozidas no vapor, cobertas com um molho preto salgado, e voltou ao seu banco. Davam-se comida que podia comer com os dedos. Nada de garfos ou facas, só por via das dúvidas. Que belo lugarzinho você arrumou, carregadorzinho, disse Riso. Cheguei a pensar em me mudar para cá em várias ocasiões. O aluguel pode ser barato, mas o preço de entrada é bem alto. Caladinho apressou-se a ficar de pé. Riso estava sentado em um banco junto da parede oposta, fora da cela, e sob as esferas, afinando algum tipo de instrumento estranho no colo, feito de cordas esticadas e madeira polida. Ele não estava ali momentos atrás. Raios! O banco já estava ali antes? Como você entrou? Quis saber Caladin. Bem, existem umas coisas chamadas de portas. Os guardas deixaram? Tecnicamente? Indagou Riso, vibrando uma corda, depois se inclinando para escutar enquanto puxava a outra. Sim. Caladin se recostou no leito da cela. Riso vestia seu traje preto sobre preto, sua fina espada prateada removida da cintura e apoiada no banco ao lado. Um saco marrom também estava largado ali. Riso se inclinou para afinar seu instrumento, uma perna cruzada sobre a outra. Ele cantarolou baixinho consigo mesmo e assentiu. Ter um ouvido absoluto faz com que isso seja muito mais fácil do que era antes, comentou Riso. Caladinho sentou-se, esperando, enquanto o Riso se acomodava contra a parede. Então não fez nada. Bem? Perguntou Caladinho. Sim, obrigado. Você vai tocar para mim? Não, você não apreciaria. Então por que está aqui? Gosto de visitar pessoas na prisão. Posso dizer o que quiser e elas não podem fazer nada a respeito. Ele olhou para Caladin. Então pousou as mãos no instrumento, sorrindo. Eu vim por uma história. Que história? A que você vai me contar? Bah, fez Caladin se deitando novamente no leito. Não estou no clima para os seus jogos hoje, Riso. Riso tocou uma nota no seu instrumento. Todo mundo sempre diz isso, o que, para começar, faz com que seja um clichê. E me leva a especular. Alguém já esteve no clima para meus jogos? E se estivessem, isso não iria contra o propósito do meu tipo de jogo? Caladinho suspirou enquanto o Riso continuava a tirar notas. Se eu cooperar hoje, vou me livrar de você? Perguntou Caladinho. Irei embora assim que a história terminar. Está bem. Um homem foi para a cadeia. Ele detestou o lugar. Fim. Ah, disse Riso. Então é uma história sobre uma criança. Não. É sobre... Caladinho se calou. Mim. Talvez uma história para uma criança, continuou Riso. Vou lhe contar uma, para colocá-lo no clima. Um filhotinho de coelho e um pintinho estavam brincando na grama em um dia ensolarado. Um pintinho? Um filhote de galinha? Questionou Caladinho.
E um o quê? Ah, por um momento esqueci onde estava. Perdão. Vou torná-la mais apropriada para você. Um pedaço de lode, um crustáceo nojento com 17 patas, se arrastavam juntos pelas pedras em um dia insuportavelmente chuvoso. Melhorou? Suponho que sim. A história acabou? Ela ainda nem começou. Riso abruptamente bateu nas cordas e começou a tocá-las com uma intenção feroz. Uma repetição enérgica e vibrante. Uma nota acentuada, então 7 em uma frequência frenética. O ritmo adentrou Caladim. Parecia sacudir o cômodo inteiro. O que você está vendo? Interpelou Riso. Eu... Feche os olhos, idiota. Caladim fechou os olhos. Isso é bobagem. O que está vendo? Repetiu Riso. Riso estava brincando com ele. Diziam que era um hábito do homem. Supostamente, ele era um antigo mentor de Sigizil. Será que Caladim não merecia clemência por ajudar seu aprendiz? Não havia nada humorístico naquelas notas. Eram notas poderosas. Riso acrescentou uma segunda melodia, complementando a primeira. Ele estava tocando aquilo com a outra mão. Duas ao mesmo tempo? Como podia um homem, um instrumento, produzir tanta música? Caladim viu em sua mente uma corrida. Essa é a canção de um homem correndo, falou Caladim. Na hora mais seca do dia mais claro, o homem partiu do mar oriental, disse Riso, seguindo perfeitamente a batida da música, um cântico que era quase uma canção. E para onde ele foi ou por que corria, são respostas que você me dará no final. Ele correu da tempestade, sussurrou Caladim. O homem era Veloz, cujo nome você conhece. Ele é mencionado em contos e canções. O homem mais rápido da história. Os passos mais firmes já dados. Em tempos há muitos passados, em tempos que conheci, ele correu com o arauto Shan Arrash. Ele venceu a corrida, como vencia todas, mas agora era chegado o tempo da derrota. Pois Veloz, tão seguro e tão rápido, para todos que ouviam gritou sua meta. Vencer o vento e disputar com uma tempestade. Um plano tão atrevido, uma promessa tão ousada. Correr com o vento? Não pode ser. Destemido, Veloz se preparou para a corrida. Então foi para o leste, foi nosso Veloz. Na praia estabeleceu seu ponto de partida. A tormenta se intensificou. A tormenta se tornou feroz. Quem era aquele homem, pronto para a disparada? Homem algum devia testar o deus das tempestades. Pessoa alguma já fora tão insensata. Como o Riso tocava aquela música com apenas duas mãos? Certamente outra mão havia se juntado a ele. Será que Caladim deveria olhar? Nos olhos da mente, ele viu a corrida. Veloz, um homem descalço. Riso alegava que todos o conheciam, mas Caladim nunca ouvira falar de tal história. Esbelto, alto, com longos cabelos amarrados em um rabo que chegava à cintura. Veloz tomou sua posição na encosta, inclinado em uma postura de corrida, esperando enquanto o paredão trovejava e desabava sobre o mar em sua direção. Caladim saltou quando o Riso tocou uma explosão de notas, indicando o início da corrida. Veloz arrancou logo à frente de um violento e irado paredão d'água, relâmpagos e pedras lançadas pelo vento. Riso não falou novamente até que Caladim o instigou. De início, Veloz foi bem, disse Caladim. Sobre rocha e grama, nosso Veloz disparou. Saltou sobre pedras e desviou-se de árvores. Seus pés, um borrão. Sua alma, um sol. A tempestade grandiosa vociferava e girava, mas para longe dela nosso Veloz acelerava. A liderança era dele. O vento atrás. Será que um homem agora provara que tormentas podiam perder? Pela terra ele correu, ligeiro e seguro,
e para trás ficou a leticar. Mas agora via um teste à frente, pois montanhas teria que escalar. A tormenta avançava, soltando um uivo. Ela viu sua chance se aproximar. Até os montes mais altos e os picos mais gelados, nosso herói veloz abriu caminho. Os declives eram íngremes e os atalhos incertos. Conseguiria ele manter sua poderosa liderança? Obviamente não, respondeu caladinho. Nunca dá para manter a dianteira por muito tempo. Não. A tempestade se aproximou até pisar em seus calcanhares. Veloz sentiu o ar gelado na nuca. Seu hálito frio envolvia uma boca de noite e asas de gelo. Sua voz tinha o som de pedras rachando. Sua canção era a chuva despencando. Caladinho sentia. Água gelada penetrando as suas roupas. Vento batendo na pele. Um rugido tão alto que logo ele não ouvia mais nada. Ele estivera lá. Ele sentira. Então ele alcançou o topo. A ponta ele encontrou. Veloz já não escalava, havia cruzado o pico. E, ao descer a encosta, sua velocidade retornou. Fora da tempestade, Veloz encontrou o sol. As planícies de Azir agora estavam no caminho. Ele disparou para o oeste, seus passos ainda mais largos. Mas ele estava enfraquecendo, disse caladinho. Homem algum pode correr tal distância sem se cansar, nem mesmo Veloz. Contudo, logo a corrida cobrou seu preço. Seus pés como tijolos, suas pernas feito pano. Por arquejos respirava nosso corredor. O fim se aproximava. A tempestade superada, mas lentamente nosso herói corria. Mais montanhas, sussurrou caladinho. Shinovar. Um desafio final assomou, uma sombra derradeira para seu terror. A terra novamente se elevou. As montanhas enevoadas guardando Shin. Para deixar os ventos tormentosos para trás, nosso Veloz recomeçou a escalar. A tempestade o alcançou. Com a tormenta outra vez às costas, os ventos de novo giraram. O tempo era curto, o fim próximo, enquanto pelas montanhas unia nosso Veloz. Ela assomava sobre ele. Mesmo descendo pelo outro lado das montanhas, era incapaz de permanecer muito à frente. Ele cruzou os picos, mas perdeu a dianteira. Os caminhos finais estavam diante dos seus pés, mas gastara sua força e perdera seu poder. Cada passo era um fardo, cada respiração um sofrimento. Uma terra afundada ele cruzou enlutado, a grama tão morta que não se movia. Mas ali a tempestade também desfaleceu, o trovão perdido e o relâmpago gasto. As gotas caíam agora fracas e molhadas, pois Shin não é o lugar para elas. Adiante, o mar, o final da corrida. Veloz permaneceu à frente, seus músculos doloridos. Os olhos mal viam, as pernas mal caminhavam, mas ele prosseguia rumo ao destino. Você sabe o fim. O fim viverá. Um choque para os homens você me dará. Música, mas sem palavras. Riso aguardava a réplica de Caladinho. Já chega, pensou Caladinho. Ele morreu. Ele não conseguiu. Fim. A música parou de modo abrupto. Caladinho abriu os olhos e fitou o riso. Será que ele ficaria zangado por Caladinho dar uma conclusão tão ruim para a história? Riso o encarou, o instrumento ainda no colo. O homem não parecia zangado. Então você conhece essa história, disse Riso. O quê? Pensei que você estivesse inventando. Não, você estava. Então, o que eu poderia conhecer? Riso sorriu. Todas as histórias já foram contadas antes. Nós as contamos para nós mesmos, assim como todos os homens que já existiram. E todos os homens que existirão um dia. As únicas coisas novas são os nomes.
Caladinho se sentou e bateu um dedo contra o bloco de pedra que servia de banco. Então, Veloz, ele existiu mesmo? Tanto quanto eu, disse Riso. E ele morreu? Antes que ele pudesse terminar a corrida? Ele morreu, Riso sorriu. O quê? Riso atacou o instrumento. A música rasgou o silêncio da pequena sala. Caladinho ergueu-se do banco enquanto as notas alcançavam novas alturas. Sobre aquela terra de poeira e humus, nosso herói tombou e ficou imóvel, gritou Riso. Seu corpo gasto, sua força esgotada. Veloz, o herói não existia mais. A tempestade se aproximou e o encontrou ali. Ela se deteve, interrompendo seu caminho. As chuvas caíam, os ventos sopravam, mas além não podiam avançar. Pela glória a arder, pela vida a avivar, pelas metas inalcançadas e objetivos por que lutar. Todo homem precisa tentar, o vento viu. É esse o teste, é esse o sonho. Caladinho andou lentamente até as barras. Mesmo com os olhos abertos, podia ver, podia imaginar. Então, naquela terra de poeira e humus, nosso herói deteve a própria tempestade. E embora a chuva caísse como lágrimas, nosso Veloz recusou-se a encerrar a corrida. Seu corpo estava morto, mas sua vontade, não. E dentro daqueles ventos, sua alma acendeu. Ele voou junto à última canção do dia, para vencer a corrida e conquistar a aurora. Além do mar e além das ondas, nosso Veloz não perdia mais o fôlego. Para sempre forte, para sempre rápido, para sempre livre para correr com o vento. Caladinho pousou as mãos nas barras da cela. A música ressoou pelo recinto. Então, lentamente morreu. Caladinho esperou um momento enquanto o Riso olhava para seu instrumento, um sorriso de orgulho nos lábios. Por fim, ele enfiou o instrumento debaixo do braço, pegou sua bolsa e sua espada e caminhou na direção da saída. O que isso significa? Sussurrou Caladinho. A história é sua. Você decide. Mas você já a conhecia? Eu conheço a maioria das histórias, mas nunca tinha ouvido essa ser cantada. Riso olhou de volta para ele, sorrindo. O que significa Caladinho da Ponte 4? Caladinho, filho da tempestade. A tempestade o pegou, respondeu Caladinho. A tormenta pega todo mundo, uma hora ou outra. Faz diferença? Eu não sei. Ótimo. Riso inclinou sua espada na direção da testa, como que para expressar respeito. Então você tem algo em que pensar. E foi embora.